Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Que honra, meus irmãos, que privilégio poder retornar a essa igreja tão amada e poder partilhar a palavra de Deus. Dessa vez, retornei a Campinas com minha família. Nós servimos ao Senhor em duas missões, a missão Aleph e a missão Action. A missão Action é uma organização missionária que acabou de completar 50 anos. E ela começou nas Filipinas com missionários que trabalhavam com crianças em situação de rua. E depois eles perceberam que haviam problemas nas comunidades mais profundos que levavam as crianças para as ruas. Então, eles começaram a trabalhar com o que a gente chama de desenvolvimento comunitário, entrando no seio das comunidades, promovendo transformação. Mas então eles perceberam uma coisa: a igreja não entendia muito bem essa inter-relação entre fé e obras. E eles precisaram trabalhar com treinamento de líderes. Ainda hoje, 50 anos depois, essas são as três principais frentes da Action, e nós somos aí algumas centenas de unidades missionárias, sejam famílias como a minha, ou missionários solteiros, solteiras, trabalhando em dezenas de nações, algumas das mais difíceis do mundo, em lugares como Afeganistão, Índia, nas favelas de Manila, nas Filipinas, nas favelas também de Bogotá, e vários lugares do mundo. Você vai sempre encontrar missionários da Action trabalhando entre os mais necessitados, nos lugares mais escuros, mais desafiadores. Tenho colegas missionários, um colega querido, missionário aqui em São Paulo, que deixou a Escócia, onde desce neve, para trabalhar no Morro de São Paulo, onde desce bala. E esse tem sido o coração da Action. Nós somos uma missão global com foco em trabalhar para o cumprimento da grande comissão, especialmente impactando, servindo os mais pobres no contexto urbano. E por isso a missão, o nome Action, nação. Nós queremos anunciar o evangelho em palavra e em ação. Eu integro esse time global de missionários e tenho tido o privilégio de liderar a missão Aleph. A Aleph é uma organização missionária que acabou de celebrar 20 anos de existência e tem uma paixão: a igreja local, especialmente a pequena igreja local da periferia. Também a igreja do centro da cidade, também a igreja espalhada pelos grandes centros, mas de uma forma muito especial, aquelas igrejas que estão em lixões, no sertão, em comunidades urbanas empobrecidas, favelas. Deus tem nos permitido e nos dado a graça de treinar alguns milhares de líderes em mais de 20 estados do Brasil, na Bolívia, em diversos outros países do mundo. A Aleph é uma organização, a gente sempre diz, pró-eclesiástica. E a gente trabalha em prol do movimento do evangelho para a cidade. Nós queremos ver o corpo de Cristo caminhando em unidade para que toda a cidade experimente o evangelho integral. A gente usa alguns verbos para definir nossa missão: unir, equipar, transformar e multiplicar. Toda a igreja, todo o evangelho, toda a cidade, especialmente os lugares mais vulneráveis e desafiadores. Essa é a nossa missão, essa é a nossa paixão. E quando você ora e apoia o trabalho da Aleph, você nos ajuda a chegar em lugares, por vezes, tão desafiadores e levar para líderes o suporte que eles precisam para continuar atuando como agentes de transformação nesses lugares. Tem um pequeno cartão, que é um cartão da nossa família missionária. Você vai perceber que tem um rapazinho que não sorriu de jeito nenhum no cartão. Mas você pode levar, colocar na sua geladeira. E aí, quando você for tomar água, você diz: Deus abençoe aquela família missionária lá do Nordeste. E você pode também conhecer um pouco mais do nosso ministério. Então, no final, os irmãos vão entregar, você leve, por favor, ore por nós. Você pode se envolver orando, apoiando, indo conosco. Talvez você nunca vai tocar a comunidade do Fio, lá em Felipe Camarão, que vive debaixo dos fios de alta tensão, ou Peixe Boi, que é do lado da minha casa, uma região controlada pelo tráfico. Ou talvez você nunca vai passar na Grande ABC, ou Nossa Senhora da Apresentação, que são comunidades que a gente atua, ou nos povoados sertanejos que a gente tem atuado, cidades do sertão, urbanas.
mas você pode tocar esses lugares com a sua oração, com os seus joelhos e também com o seu apoio, com a sua oferta. Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Atos 9. Eu quero conversar um pouco com você essa noite sobre como podemos viver uma vida missional. E eu tenho denominado essa mensagem Vida em Missão, ou a costureira que transformou uma cidade. A costureira que transformou uma cidade. Essa palavra missional é uma palavra relativamente nova no vocabulário missionário brasileiro. Nós estamos muito mais habituados a ouvir a palavra missionário ou missionária. Mas a palavra missional tem se tornado importante porque, conquanto missionária demonstre nosso engajamento na tarefa missionária da igreja, missional denota a identidade da igreja. A igreja de Jesus não apenas faz missão, não apenas está engajada na tarefa missionária, mas a igreja de Jesus, ela é em si missionária, missional. A expressão igreja missional, na verdade, meus irmãos, é uma expressão redundante. É como se eu dissesse homem masculino ou mulher feminina. Mas ela tem se tornado necessária para expressar o fato de que a missão não é um programa tão somente, ou um projeto tão somente, ou o trabalho que é feito pelos missionários transculturais ou em lugares pouco alcançados. A missão é a nossa identidade. Como dizia Emil Brunner, a igreja existe para a missão, como fogo existe para queimar. E a missão não é a missão da igreja. A missão é a missio Dei. É a missão de Deus. Deus está em missão, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Tudo aquilo que é menos do que deveria ser por causa do pecado é alvo da reconciliação trazida por Jesus na cruz do Calvário. Deus está em missão. É interessante que uma geração de missionários como Amy Carmichael, William Carey, primeira geração de missões do movimento moderno de missões, entendia isso muito bem. Que Jesus vai à frente, que Jesus está em missão, ativamente trabalhando em missão para a reconciliação. E nós estamos em missão, nós vamos com Jesus. O Pai é o dono da missão, Jesus é o modelo da missão, o Espírito Santo é aquele que confere poder para cumprirmos a missão. A missão, meus irmãos, é a missio Dei. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito enviam a igreja. E a grande comissão, devidamente compreendida, não fala apenas de uma tarefa, mas fala do cerne do que significa ser um discípulo de Cristo. Porque a primeira das grandes comissões, ela, na ordem em que o Novo Testamento foi organizado, conforme chegou até nós, ela é a quarta, a grande comissão do Evangelho de João. Mas cronologicamente falando, se você prestar atenção, você perceberá que cronologicamente a primeira das grandes comissões é a grande comissão do Evangelho de João. E a grande comissão no Evangelho de João, em João 20 e 21, é: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A igreja de Jesus é uma igreja enviada, em missão. Em Mateus 28, uma outra parte da grande comissão, Jesus começa a sua grande comissão em Mateus 28, 18 a 20, dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto,
uma vez que todo o poder me foi dado nos céus e na terra, como dizia Albert Kuyper, não há um só centímetro em todos os domínios da nossa existência humana sobre o qual Cristo, Senhor de tudo, não clame é meu. Uma vez que Jesus é o Senhor do universo, vão. E façam discípulos. E no final da grande comissão de Mateus, o Senhor Jesus diz: e eu estarei convosco. Não um dia sim, outro não. Não um dia sim, outro talvez. Não uma vez a cada 6 meses, numa viagem missionária para o sertão. Não talvez em algum projeto específico que nós façamos durante um ano, em uma época específica, em uma data específica. Não. Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias. Enquanto cumprimos essa missão, enquanto vamos em missão, isso fala de um modo de vida. Então é por isso que nós estamos enfatizando essa expressão missional, vida missional. A nossa vida, meus irmãos, precisa ser uma vida em missão. A igreja de Jesus precisa viver como quem está enviado. Você foi enviado por Jesus. Tanto é que a grande comissão de Atos 1:8, Jesus diz: recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo. E qual é a consequência da presença do Espírito Santo em nós? Ser-me-eis testemunhas. Aonde vocês estiverem, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, em todos os lugares, aonde vocês estiverem, vocês vão viver como mártires. Vocês vão viver como aqueles que encarnam a mensagem. Essa é a palavra original, mártires. Testemunha, martúria. Testemunho, aqueles que encarnam a mensagem. Que encarnam a mensagem. E essa noite eu quero convidar você a olhar comigo para a história de uma mulher que não era uma pastora, que não era uma pregadora, que não era uma teóloga, que não era uma plantadora de igrejas, que não era uma líder, talvez eclesiástica, mas entendeu profundamente o que significa viver uma vida missional e promover uma grande transformação na sua cidade. Nós só sabemos, meus irmãos, a respeito dessa mulher, por causa de um milagre extraordinário que Deus realizou em sua trajetória. Talvez, se esse milagre não tivesse ocorrido, jamais tivéssemos ouvido falar a respeito desta mulher chamada Dorcas. Talvez Dorcas jamais tenha saído da sua cidade. Dorcas jamais cruzou um oceano. Dorcas jamais cruzou uma nação. Dorcas talvez jamais tenha cruzado os limites ali, muito distantes da sua cidade. Mas Dorcas aprendeu que atravessar a rua e que atravessar a cidade, indo em direção ao outro, também é um movimento missionário. Talvez, olhando essa noite para a maneira como Deus trabalhou por meio da vida desta mulher, o Senhor possa fazer algo bom e poderosamente novo no meu e no seu coração, quanto ao que concerne a nossa vida em missão. Atos, capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do verso 32. Eu vou ler na versão NVI. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali, encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e enrole a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram
e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi levado e colocado em um quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogassem: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. E quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Nós estamos lendo aqui o relato de um nascimento de um movimento missionário. A história da igreja diz, a tradição da igreja diz, que alguns séculos depois, por exemplo, o impacto que o evangelho causou nessa região foi tão grande que alguns séculos depois, nesse lugar, se converte um homem chamado Jorge, que a Igreja Católica convencionou chamar de São Jorge. Ele se converte ali, ele teve um impacto tão grande na história da igreja, mas ele se converte de conta a história da igreja, a tradição da igreja. A tradição tem seu valor, não está acima da palavra de Deus, mas tem o seu valor para nós. Que Jorge, esse irmão Jorge, alguns podem chamá-lo de São Jorge, foi fruto, séculos depois, do movimento que iniciou aqui, durante esses dias. Então, o que nós estamos vendo é o início de um impacto missional naquela região, de um movimento do evangelho naquela região que se prolongou por muitas décadas à frente. Pedro, cumprindo o seu ministério de viajar e visitar as igrejas, se encontra na cidade de Lida, uma cidade que está localizada a aproximadamente 48 quilômetros a oeste-noroeste de Jerusalém, cidade que no Antigo Testamento é chamada de Lode, em 1 Crônicas 8:12. E ali, Pedro encontra esse irmão paralítico, chamado Enéas, acamado há 8 anos, e Deus usa a vida do apóstolo Pedro para curar Enéas. E a notícia da cura de Enéas gerou um impacto tão grande naquela região que o texto bíblico que nós lemos nos diz que toda aquela cidade creu no Senhor como resultado do milagre, da ação poderosa de Deus, curando a vida deste irmão chamado Enéas. Eu gosto muito da maneira como Eugene Peterson traduz na sua versão a mensagem. Ele traduz dizendo que, ali no final do verso 35, que vendo o homem andar, os habitantes de Lida e Sarona perceberam que Deus estava vivo e ativo no meio deles. Ah, meus irmãos, é isso que a cidade precisa perceber através da nossa presença como igreja. Será que a nossa presença na cidade
leva a cidade a perceber que Deus está vivo e ativo no meio deles. Nós temos vivido de tal maneira que levamos a cidade a perceber que Deus está vivo e ativo no meio deles. E a apenas 16 quilômetros dali, na cidade de Jope, principal porto da Judéia, próximo a onde hoje fica localizada a cidade de Tel Aviv, uma discípula chamada Dorcas é acometida de uma enfermidade e vem a falecer. Diante daquela morte tão precoce, de uma mulher que fazia uma diferença tão grande, e ao ouvir os relatos do que Deus fizera a Enéas, por intermédio da vida de Pedro, e ao saberem que o apóstolo Pedro ainda se encontra nas cercanias, eles decidem enviar então 2 homens até o apóstolo Pedro, a fim de que ele venha até onde eles estão para orar pela ressurreição de Dorcas. E fizeram bem, porque de fato os homens chegaram até Pedro, compartilharam a situação, Pedro os acompanhou, e ali, ao orar pela ressurreição daquela mulher, Deus de fato ressuscitou Dorcas. O que nós podemos aprender com essa costureira sobre como podemos viver uma vida missional? A primeira coisa que nos chama a atenção aqui no verso 36 é que a primeira coisa que sabemos sobre Dorcas é que ela era uma discípula. Essa é a primeira coisa que nós sabemos sobre Dorcas. Ela era uma discípula. Agora faça esse exercício. Vasculhe os 4 evangelhos. Vasculhe todo o restante do livro de Atos. Vá às cartas dos apóstolos. Vá ao livro de Apocalipse. Procure página por página, verso por verso. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, em todo o Novo Testamento, uma outra mulher a respeito de qual a palavra discípula é empregada. A palavra discípula no feminino não é usada em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Em meio a uma cultura patriarcal, na qual a norma é não citar as mulheres, Dorcas se destacou de tal forma que ela foi identificada como uma discípula de Jesus. E eu creio que quando o Espírito Santo inspira o autor bíblico, ele o faz inclusive na escolha das palavras. Há, portanto, aqui uma intencionalidade de mostrar que essa mulher é uma mulher que encarnava o discipulado de Cristo por meio da sua vida. Essa mulher é uma mulher diferenciada. A primeira coisa que nós sabemos sobre ela é que ela era uma discípula de Jesus. Agora deixa eu perguntar para você, qual é a primeira coisa que as pessoas sabem sobre você, lá onde você trabalha? Qual é a primeira coisa que as pessoas sabem sobre você, nos lugares aonde você convive? Qual é a primeira coisa que as pessoas pensam quando olham para a maneira como você vive? Será que a maneira como nós vivemos desperta nas pessoas a mesma reação que tiveram na cidade de Antioquia da Síria, quando ao perceberem a maneira como aquela igreja vivia,
chegaram à conclusão, de fato, essas pessoas se parecem tanto com o Jesus que elas pregam, que elas são cristãos. O que quer dizer pequenos cristos. Será que é isso que vem ao coração das pessoas quando elas olham para nós? Qual é a primeira coisa que as pessoas sabem quando elas olham para você? O discípulo de Jesus, meus irmãos, antes de ser um médico, um pesquisador, advogado, dona de casa, professor, empreendedor, você é um discípulo de Jesus. Isso precisa moldar a maneira como você pensa, isso precisa moldar a maneira como você age, isso precisa moldar a maneira como você fala. Como nós dizemos na Aleph, nós precisamos ser, dizer e falar. Nessa ordem. Ser, dizer e servir. Talvez ser, servir e dizer nessa ordem. Ser, dizer e fazer o testemunho. Tudo que nós fazemos por causa de Jesus e pela graça de Jesus. Agora pense comigo, o que aconteceria se cada profissional cristão vivesse como Jesus no seu local de trabalho? O que aconteceria se cada dona de casa vivesse como Jesus no meio dos afazeres do lar? O que aconteceria se nós conectássemos a nossa vida com a missão? A nossa profissão com a missão? Infelizmente, nós temos sido afetados por uma divisão maligna entre sagrado e secular. Isso recebemos como herança ainda da filosofia grega, que fazia uma separação entre aquilo que é físico, aquilo que é tangível e aquilo que é espiritual e conceitual. E dizia que aquilo que é espiritual e conceitual é superior. E aquilo que é físico, tangível, é inferior. Isso é filosofia grega, que contaminou uma seita que nasceu no início ali da igreja primitiva, os gnósticos. Grande parte dos escritos, por exemplo, do apóstolo João, foram combatendo essa seita. Os gnósticos eram tão espirituais que eles diziam que Jesus não podia ter ressuscitado. Se você pensasse bem, olhasse bem para ele, ele flutuava alguns centímetros acima do chão. Eles eram tão espirituais que eles diziam que qualquer forma de ato sexual, inclusive o praticado por um casal casado, era pecado. E para combater esses ensinos heréticos, o Espírito Santo vai inspirar o autor bíblico para dizer que todo e qualquer espírito que diga que Jesus não veio em carne é do diabo. Um diabo assim filosófico, mas é diabo. Que o casal cristão não deve se apartar um do outro, a não ser por um curto período de tempo, pré-consagração, tendo acordo mútuo. Tirando isso, não deve se apartar um do outro. Isso são respostas a essa heresia. E no século XX, por uma série de fatores históricos, no meio evangélico acabou nascendo o que alguns autores chamam de gnosticismo evangélico. O gnosticismo evangélico, irmãos, faz uma separação entre fé e vida. Entre domingo, que é o dia do Senhor, e os demais dias da semana. Entre secular e sagrado.
Então Deus se relaciona apenas com oração, a ética, o culto, o louvor, disciplinas espirituais, pregação do evangelho. E Deus não se relaciona com economia, serviço social, educação, política, meio ambiente, partir o pão, suprir o necessitado, com os dias da semana, além do domingo. E a gente trouxe uma palavra para o nosso vocabulário, que é uma palavra que jamais cristão algum deveria usar. A palavra secular. Quem já disse que tem um trabalho secular aqui? Sabe o que quer dizer a palavra secular? Confessionário, né? Sabe o que quer dizer a palavra secular? Que Deus não tem nada a ver com isso. E aí acontece uma espécie de mente dividida. Eu tenho a minha vida espiritual e eu tenho a minha vida secular. Eu tenho a minha vida como cristão e eu tenho a minha vida secular. Na minha vida secular, alguém já usou essa expressão? Não, porque na vida secular eu sou juiz, mas aqui eu sou crente. Não, porque na vida secular eu sou médico, aqui eu sou crente. Na vida secular eu sou pesquisador, mas aqui eu sou crente. E a gente cria uma divisão, como se nós tivéssemos duas vidas. E aí acontecem coisas como a situação de um pastor que comprou um carro a um irmão da igreja. Esse irmão tinha uma concessionária de carros chamada, vamos dizer, essas concessionárias chamadas El Elyon, El Shaddai, concessionária Deus é fiel. E o cara põe um versículo gigantesco na parede. Mas o cara vendeu o carro para o pastor e no outro dia o carro bateu o motor. O pastor voltou lá no cara e disse: como é que você faz isso? Como é que você vende uma bomba dessa para um pastor? E aí ele disse: pastor, você é um cara crente, você não podia fazer isso. E o cara disse: pastor, não mistura a minha fé com meus negócios. Quase que ele faz aleluia. Um político gnóstico evangélico, ele até pega, que não chama mais nem de santinha, profetinha, né? Coloca lá no profetinha a cara dele, mas ele tem coragem de botar o Salmo 33 e o Salmo 133. Ó, quão bom é que vivam juntos os irmãos. Mas quando o cara assume, o cara é o político mais corrupto da Câmara Municipal. Por dinheiro fazemos qualquer negócio. Aquele personagem de humor, né? Por dinheiro fazemos qualquer negócio. Não tem diferença nenhuma dos políticos não cristãos. Como é que é um professor agnóstico? Ele até cita um versículo em sala de aula, mas ele não pensa como ser um discípulo de Jesus muda a maneira como ele se relaciona com seus alunos, como ele faz discípulos dentro da escola, como isso ressignifica o que ele ensina em sala de aula. Então essa doença chamada separação entre sagrado e secular, ou dicotomia, a palavra é bonita, dicotomia, tem limitado o nosso impacto na sociedade. Charles Spurgeon dizia que o evangelho é como um leão. Você não deve protegê-lo. A única coisa, você não precisa proteger o leão. Você só precisa deixar que ele saia da jaula. Sabe qual é a jaula em que a gente tem colocado o evangelho? É essa separação entre secular e sagrado. Mas isso é recente na história da igreja. Isso era diferente, meus irmãos, no período da Reforma Protestante. Estude o que aconteceu com o mundo no período da Reforma. Todos os países do mundo, durante a Reforma, antes da Reforma, eram muito parecidos com alguns países da África de hoje, Serra Leoa, Gana, em que uma pequena minoria tem tudo, a minoria insignificante tem tudo, e uma maioria esmagadora não tem nada. O que aconteceu com os países que foram tocados pela reforma? Houve uma transformação social, cultural, espiritual, socioeconômica. E esses países fizeram isso. O que aconteceu? Houve uma mudança na maneira de pensar, na visão de mundo desses países. Durante a reforma, se usava a expressão corandeu. Corandeu é uma expressão latina que quer dizer viver
constantemente diante da face de Deus e para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim, durante o período da reforma, como é que você sabia que alguém era um marceneiro cristão, discípulo de Jesus? Que o cara era, antes de ser marceneiro, ele era discípulo de Jesus. Quem chegou aqui essa noite, antes de sentar na cadeira, você olhou embaixo da cadeira para ver se a qualidade embaixo era tão boa como em cima, o acabamento era tão bom embaixo como é em cima. Quem fez isso? Alguém fez isso? Ninguém fez isso, né? Mas se o cara fosse um marceneiro, naquela época as cadeiras eram de madeira, e ele fizesse a cadeira tão bem feita embaixo, aonde ninguém olha, como ela era bem acabada em cima, onde todo mundo vê, é porque ele era cristão. Ele fazia a cadeira para a glória de Deus. Naquela época as mulheres, ou aqueles que trabalhavam com produção de alimentos, colocavam uma plaquinha na sua cozinha dizendo assim: cultos ao Senhor 3 vezes ao dia nesse lugar. Porque eles entendiam que quando estavam fazendo o café, o almoço e o jantar, eles estavam prestando um culto ao Senhor. O que acontece quando as pessoas começam a trabalhar para a glória de Deus, a viver para a glória de Deus? Nós entendemos que o nosso Deus se relaciona com pregação do Evangelho e com partir do pão para o necessitado. Que Deus se relaciona com a ética, mas Ele também se relaciona com a política. Que Deus se relaciona com o louvor que nós entoamos, mas Ele também se relaciona com o impacto que nós causamos na cidade. Deus se relaciona com o meio ambiente, Deus se relaciona com batalha espiritual, Deus se relaciona com educação, Deus se relaciona com o nosso culto de louvor a Deus, Deus se relaciona com o nosso quarto secreto de oração, Deus se relaciona com as grandes questões da cidade. Por isso que eu citei o reformador holandês Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, meus irmãos, foi o primeiro-ministro da Holanda. Ele era um pastor liberal que não tinha tido experiência com Deus. Ele era só um pastor profissional, pago pelo governo. Ele foi enviado pelo governo para pastorear uma pequena igreja rural no interior da Holanda. E ali Abraham Kuyper teve uma experiência de render o seu coração a Cristo, um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo, através da vida de agricultores que plantavam e colhiam para a glória de Deus. E esse homem se tornou o primeiro-ministro da Holanda. Esse homem escreveu nos jornais da Holanda, esse homem fundou um partido político, esse homem influenciou a sociedade holandesa, esse homem plantou igrejas, esse homem atuou na transformação da sociedade, e ele fundou inclusive a Universidade Livre de Amsterdã, que existe até hoje. E na fundação dessa universidade, ele bradou essa fala, essa sua frase, que hoje se tornou a frase mais conhecida: não há nenhum centímetro em todos os domínios na nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame: é meu. Jesus é o Senhor de todas as áreas da vida. Não há nenhuma área da nossa vida humana da qual Jesus não seja o Senhor. Você não tem 2 vidas, uma vida secular e uma vida espiritual. Você só tem uma vida e você deve vivê-la diante de Deus, para a glória de Deus. Você deve vivê-la corandeu. A primeira coisa que as pessoas precisam saber quando olham para nós é que nós somos discípulos de Jesus. A segunda coisa que nós sabemos sobre Dorcas, ainda na parte B do versículo 36, é que Dorcas ela era conhecida pelas suas boas obras. Pelas suas boas obras. A versão de Eugene Peterson, a versão A Mensagem, diz que ela era bem conhecida por fazer o bem e ajudar os outros. Ela era muito conhecida por isso. E o texto diz que quando Pedro seguiu viagem com os homens e ali chegou,
ele foi levado para o quarto no andar superior, onde o corpo de Dorcas se encontrava, e ele foi então rodeado pelas viúvas daquela cidade, e as viúvas o rodearam, segurando as roupas que Dorcas havia feito para elas. Não sei se você já meditou sobre Mateus 25, quando Jesus fala: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestistes. O nu, meus irmãos, é aquele que está em uma situação tão vulnerável que ele não tem roupas para vestir. Dorcas está cumprindo Mateus 25. Essas mulheres mostram a evidência disso, roupas que foram confeccionadas por Dorcas, não para abrir uma nova grife de roupas na cidade, não para abrir uma loja com os trajes mais assim, descolados. Dorcas está usando a sua profissão para vestir o nu. E Pedro é rodeado por essas viúvas que mostram essa evidência física. Elas a rodeiam chorando, mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava entre elas. E lendo esse texto, a pergunta que eu me faço é: se as pessoas precisassem mostrar algo feito por você que demonstrasse o impacto da sua vida na vida delas, elas teriam algo para mostrar? O texto diz que Dorcas era conhecida por suas boas obras. E você? E eu? Pelo que nós somos conhecidos? Quando as pessoas pensam em Dorcas, elas pensam em boas obras. E quando elas olham para você, o que elas pensam? O que elas pensam? Será que se nós fôssemos conhecidos por nossas boas obras, haveria na sociedade tantas pessoas com tanta resistência aos evangélicos? Em Mateus 5, no Sermão do Monte, verso 16, o Senhor Jesus diz: para que vejam as suas boas obras. E qual é o resultado, meus irmãos, de as pessoas verem nossas boas obras? É assim: glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Uma vida repleta de boas obras traz glória para o nome de Jesus. Qual é o papel das boas obras na vida cristã? Abra comigo rapidamente a sua Bíblia em Efésios. Efésios 2, o verso 8 e seguintes. Esses são versículos muito importantes. Grande parte da reforma protestante está contida aqui nos versos 8 e 9, que dizem que, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sola fide, sola gratia, solo Christus. Boa parte da reforma está aqui: só fé, só graça, só Cristo. Boa parte dos 5 solas da reforma estão resumidos aqui nesses 2 versículos. A salvação não é resultado de obras, não. A salvação é resultado da única boa obra que importa, a boa obra feita por Jesus na cruz, por mim e por você. McShane, aquele escocês, o mesmo escocês que disse a famosa frase: Deus me deu uma mensagem, um cavalo, eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. Alguém já ouviu essa frase? Muito conhecida de McShane. Ele também gostava de dizer, Tim Keller fala até de uma forma um pouco fantasiosa, mas ele fazia essa ilustração, que na cruz do Calvário, quando Jesus grita: Pai, 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 por que me abandonastes?
Naquele momento é como se Jesus ouvisse do Pai: afastai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Para que nós um dia pudéssemos ouvir dos lábios do Senhor: servo bom e fiel, entra. McCheyne faz essa afirmação talvez de uma forma um pouco fantasiosa, mas faz sentido. Faz sentido. Essa palavra servo bom e fiel não é para mim, para você, é para Jesus. Ao final da minha vida, tudo que eu e você vamos merecer é reprovação, porque nós somos pecadores. Tim Keller fala algo que eu acho fantástico, ele diz: nós somos muito mais pecador do que você consegue imaginar, mas você é muito mais amado do que você consegue imaginar. No final da minha vida e da sua vida, a única coisa que eu e você mereceremos será a reprovação. Sempre que eu estou pregando o evangelho, às vezes eu encontro um Uber, assim, encostou do meu lado é problema, porque vai ouvir o evangelho. Tem um mentor meu, o pastor Sérgio Lira, espero que ele consiga vir no nosso congresso Aleph Campinas. Estou dando spoiler já, não? Guardem as novidades. Mas o pastor Sérgio Lira diz assim: crente bom é igual a fio desencapado, encostou, leva choque. Chegou perto de você na fila do ônibus, encontrou você na fila da escola do seu filho, encontrou com você no Uber, do seu lado no avião, vai ser contagiado com a poderosa mensagem do Evangelho. Crente bom é igual a fio desencapado, encostou, leva choque. Mas ao final da minha vida e da sua vida, tudo que a gente vai merecer é reprovação. Quando eu estou evangelizando, eu falo, às vezes conversando, eu falo, imagina que você fosse uma pessoa muito boa, Madre Teresa de Calcutá, e você pecasse apenas 3 vezes ao dia. Uma raiva de manhã, um palavrão à tarde e um mau pensamento à noite. Se fosse Madre Teresa, que eu e você não somos, quantos pecados você cometeria num ano? E a pessoa fica pensando, eu digo, vamos deixar em 1000. Você está saindo no lucro, dá mais, vamos deixar em 1000. Quantos anos você quer viver? E a pessoa geralmente responde 80 anos, 90 anos, 100 anos. Eu digo, ótimo, se você fosse Madre Teresa de Calcutá, pecando apenas 3 vezes ao dia, você chegaria diante do Pai, vivendo 100 anos com 100.000 pecados. Como eu e você não somos, então vamos colocar alguns milhões aí, talvez. Então a única coisa que eu e você vamos merecer no final de nossas vidas é reprovação. Mas ao final da vida de Jesus, Jesus viveu a vida perfeita que eu e você não podemos viver. E ao final da vida de Jesus, tudo que ele mereceria é escutar: servo bom e fiel. Jesus levou sobre si o afastai-vos de mim, maldito, que era para mim e para você, para que ele pudesse derramar sobre nós o servo bom e fiel, que é dele. A aprovação, Jesus levou sobre si a minha e a sua reprovação, para derramar sobre mim e sobre você a aprovação que é dele. E quando você tem um encontro pessoal e transformador com Cristo, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, a partir de então o Pai vai olhar para você através da pessoa gloriosa de Jesus. Então as boas obras, meus irmãos, não podem promover salvação. A salvação não é resultado de boas obras. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Salvação é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Mas nós não podemos esquecer o verso 10. O verso 10 diz que nós somos feitos por Deus. E Paulo aqui está se referindo ao novo nascimento. Quantos nasceram de novo aqui? Entregaram sua vida a Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo novo. A cidade precisa ver o tudo novo.
E o que Paulo está dizendo aqui é que esse tudo novo, é que nós nascemos de novo, fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, e a palavra para indica propósito, para boas obras. Então, salvação, meus irmãos, não é questão de boas obras, não é questão de salvação. Boas obras é questão de vocação. E ai daquele que não vive a vocação para a qual foi chamado. É a nossa vocação, nós somos vocacionados para boas obras. E o texto ainda diz, no final do verso 10, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Boas obras, meus queridos, tem a ver com fazer parte da missão de Deus. Deus está em missão e Ele está preparando boas obras para você fazer. Um caminho lindo de boas obras para você. Um caminho lindo de serviço, um caminho lindo de misericórdia, um caminho lindo de transformação, um caminho lindo de impacto, um caminho lindo de glória ao nome de Jesus por meio da sua vida. Deus está preparando isso para você, Deus tem isso para você. Boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas, é um andar constante, todos os dias, estarei convosco todos os dias. Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Amanhã pela manhã, quando você acordar, você pode orar dizendo, Deus, Senhor amado, quais são as boas obras que hoje eu vou andar nelas? Quais são as boas obras nessa semana que eu vou andar nelas? A fé, as boas obras, meus irmãos, elas são o resultado da fé. Tiago diz, me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. É muito importante que eu e você tenhamos uma confissão de fé ortodoxa. Que tenhamos uma confissão de fé, de fato, centrada nas Escrituras. Mas a minha e a sua ortodoxia não podem ser uma ortodoxia morta. Fé. Você diz que tem fé, apóstolo Tiago escreve, mas não tem obras. Então, como você vai mostrar a sua fé? O apóstolo João escreve no seu Evangelho que ninguém jamais viu a Deus. E em João 1 ele diz que aqueles que olharam para Jesus em seu ministério terreno viram Deus encarnado. Mas em 1 João 4, no verso 12, ele faz a mesma afirmação: ninguém jamais viu a Deus. E agora que Jesus está à direita do Pai, Jesus não está mais cumprindo o seu ministério terreno, Ele está à direita do Pai. Como as pessoas de Campinas vão ver Deus? 1 João 4, verso 12, responde essa pergunta. O apóstolo João escreve: ninguém jamais viu a Deus. Então, como as pessoas vão ver Deus por meio de nós? Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Através das nossas boas obras. As pessoas perceberão, como nós lemos aqui no verso 35, que Deus está vivo e ativo no meio deles. René Padilha diz que missão é ação que exige explicação. A sua vida já causou curiosidade em alguém? Já teve alguém que perguntou para você, por que você faz o que você faz? Por que você vive do jeito que você vive? Na pandemia da Covid-19, nós começamos uma iniciativa chamada Compaixão Covid-19. Nossa intenção era atender na primeira semana 180 famílias de forma emergencial. Na primeira semana conseguimos atender apenas 50, mas perseveramos no projeto. E de uma iniciativa que conseguiu contemplar 50 famílias em poucos meses nós estávamos trabalhando com 2.000 pessoas.
2.000 famílias, na verdade, mais ou menos 10.000 pessoas. E uma das comunidades que a gente começou a trabalhar era uma comunidade chamada Olga Benário. Naquela comunidade nós trabalhamos a pandemia inteira, pessoas encontraram Jesus enquanto a gente estava trabalhando, entregando cesta básica, kit de higiene, trabalho humanitário, kits médicos, kits de saúde, kits educativos para as crianças. E, em certo momento, quando a pandemia ainda estava no seu auge, os líderes comunitários chegavam para nós e seguravam assim no nosso colarinho e diziam, por favor, faça um culto aqui. A gente não podia fazer aglomeração por causa da Covid, mas a gente recebia essa pressão, por favor, faça um culto. Eu nunca tinha passado por isso, as pessoas da comunidade pedirem para ouvir o Evangelho. Um líder comunitário disse, a gente não quer só o que vocês podem dar, a gente quer o que vocês são. É que ele estava dizendo, vocês vivem, servem de certa maneira, que me fez desejar ser como vocês. Há algo na vida de vocês que me fez desejar ter o que vocês têm, ser o que vocês são. De fato, nós fizemos, assim que a pandemia arrefeceu, nós fizemos o culto. Tivemos uma linda colheita de vidas para o Senhor naquela comunidade. Mas como resultado de serviço fiel, de presença constante. Será que a sua vida desperta esse tipo de curiosidade nas pessoas? A vida de Dorcas causou um impacto tal naquelas pessoas que as levou a ir em busca do apóstolo Pedro para orar pela sua ressurreição. E é impossível, meus irmãos, olhar para Dorcas e não compará-la com o triste exemplo de Jorão, em 2 Crônicas 21, 20. Depois anote esse texto, você pode voltar a ele depois. Em 2 Crônicas 21, 20, nós lemos que Jorão morreu sem que ninguém o lamentasse. Como queremos terminar a nossa vida? Como Dorcas ou como Jorão? Se você morresse hoje, excetuando-se talvez seu cônjuge, ou seus filhos, ou algum parente próximo, ou sua mãe, quem iria orar pela sua ressurreição? Aquelas pessoas não conseguiam imaginar como seria viver naquela comunidade sem a presença abençoadora de Dorcas. Quem hoje, além de seus familiares mais próximos, se você morresse, oraria pela sua ressurreição? Se a nossa igreja desaparecesse no piscar de olhos, as pessoas da cidade sentiriam a nossa falta. Após a ressurreição, o texto diz que Pedro apresentou Dorcas aos santos e às viúvas. E eu tenho meditado muito nesse texto. Por que Pedro menciona as viúvas em uma categoria diferente dos cristãos, dos santos? Porque se essas viúvas fossem crentes, elas já estariam contempladas entre os santos, sim ou não? Se Pedro precisa separar viúvas e santos, eu quero acreditar, como muitos comentaristas sérios, que aqui essas viúvas eram pessoas não cristãs. Porque se fossem crentes, seriam contadas entre os santos. Isso nos mostra que o ministério de Dorcas influenciou para além da igreja. Isso pode nos levar a perguntar: como nós nos relacionamos com os não crentes? Como nós nos relacionamos com aqueles que não conhecem a Cristo? Dorcas foi muito intencional em servir e amar essas mulheres. Viver como discípula de Jesus, servindo e amando essas pessoas na cidade. Como nós nos relacionamos com os não crentes? O doutor Radhakrishna, um filósofo hindu, ex-presidente da Índia, certa vez se reuniu com alguns cristãos e disse para eles assim: engraçado, vocês declaram que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele os salvou, mas vocês não parecem mais salvos que os demais.
a nossa mensagem de salvação, meus irmãos, cairá em ouvidos surdos, se nós não oferecermos evidências de uma vida transformada. A ressurreição de Dorcas impactou toda aquela cidade. Como a nossa presença tem causado diferença na cidade. Alguém que teve a sua vida transformada por causa do seu testemunho como discípulo de Jesus. Você pode me falar, mas missionário, eu nem tenho formação teológica. Eu sou muito jovem. Eu sou muito velho. Eu tenho limitações. Você pode falar tantas coisas. Mas eu não estou falando para você de um pregador, nem de um pastor, nem mesmo de um missionário de carreira. Eu estou falando de uma costureira que impactou toda a sua cidade com o seu testemunho. E ela não fez isso fazendo grandes projetos evangelísticos. Ela não fez isso contratando grandes estruturas de som ou fazendo grandes mobilizações, reunindo muitas pessoas. Ela fez isso, sabe como? Com o que ela tinha nas mãos dela. E o que ela tinha nas mãos dela era agulha, linha, tesoura e tecido. E você? O que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? Uma das experiências transculturais que mais me impactaram foi visitar a cidade de Dubai. 50 anos atrás, quando Dubai ainda era uma vila de pescadores, a mortalidade infantil naquele lugar era de 50%. Nascia uma criança, morria uma criança. Um casal de profissionais de saúde, ele médico e ela enfermeira, mudaram para a cidade de Dubai, não para plantar uma igreja, mas para abrir um hospital. E trabalharam ali muitos anos, combatendo a mortalidade infantil. Aquela enfermeira era uma doadora universal, possuía, creio, sangue O negativo, se não me engano, O positivo, uma coisa assim. Ela era doadora universal. Ela muitas vezes colocou a seringa no seu braço, tirou o seu próprio sangue e doou para aquelas crianças. 50 anos depois, a mortalidade infantil em Dubai caiu para 0,5%. E Dubai se tornou a cidade do Oriente Médio mais aberta ao Evangelho. Existem 400 igrejas em Dubai. Porque um casal mudou-se para um lugar distante, para um povo distante, não para construir uma carreira que tornasse o seu nome famoso, não simplesmente para construir um império ou reunir bens para si, mas para doar literalmente o próprio sangue, para cuidar de crianças. Então, jamais poderiam saber que Dubai se tornaria o que se tornou. Depois de 10 anos, em uma faculdade de medicina, residência, anos e anos de formação, eles não foram procurar clinicar nos hospitais mais renomados dos Estados Unidos. Eles viajaram para uma ilha de pescadores no Oriente Médio. Assim como Dorcas costurou e costurou e costurou, e o seu testemunho transformou uma cidade. Missões começa sempre onde você está e termina aonde Deus quer. Viver de forma missional, como aprendemos com Dorcas, é viver de forma intencional. Quais são as oportunidades que Deus preparou para você, através dos dons, talentos, profissão, habilidades que Ele te tem dado?
Viver de forma missional também, como aprendemos com Dorcas, é viver de forma generosa, usando os dons, talentos e recursos que temos em nossas mãos, em prol do avanço do reino, abençoando outros. Não sei quantos já fizeram essa oração, não precisa levantar a mão, mas muita gente já orou dizendo: Deus, o Senhor me faz rico, Deus, porque se o Senhor me fizer rico, eu vou abençoar os outros. Acho que até os ateus já fizeram essa oração. Mas a grande verdade é que você não precisa ficar rico para fazer a diferença. Você só precisa usar aquilo que você tem nas suas mãos. Só aquilo que você tem nas suas mãos. Uma enfermeira que caminha conosco em Felipe Camarão encontrou uma criança que tinha mais de 100 bichos de pé no corpo. Bicho de pé no pé, bicho de pé na perna, bicho de pé na barriga, bicho de pé uma pulga do Nordeste terrível que se alastra pelo corpo se não for tirada, bicho de pé no peito, no pescoço, na cabeça, nas mãos. E ela só tinha na mão um bisturi, uma agulha. Ela esterilizou esse bisturi, levou essa criança para uma maca no posto de saúde e ela começou. 27, 48, 69, 72, 87, 95. Ela foi tirando um por um. Ela tinha um bisturi. E você, o que você tem nas suas mãos? Que essa semana a gente vá para a cidade, decididos a viver essa vida missional, com intencionalidade, com generosidade e com clareza de propósito. Eu queria terminar essa mensagem como nós começamos. A primeira coisa que nós sabemos sobre Dorcas é que ela era uma discípula de Jesus. A história de Dorcas não é sobre Dorcas. A história de Dorcas é sobre Cristo. Esse Jesus que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É sobre o que Deus pode fazer com qualquer um de nós. Não importa a sua história, a sua escolaridade, a sua profissão, o lugar em que vive. Quando nós decidimos viver diante de Deus, para a glória de Deus, em missão, para o bem do outro. Que Deus nos ajude a sair daqui perguntando para o Senhor: Pai, quais são as boas obras que a gente vai andar, que eu vou andar nelas nessa semana. Pai, muito obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, pelo testemunho, Pai, inspirador de Dorcas. Muitas vezes quando falamos de missão integral, de igreja missional, tudo isso parece tão teológico e tão abstrato. Mas nós temos aqui diante de nós um testemunho concreto de uma discípula, que em uma sociedade patriarcal, foi usada por Ti, por meio do seu testemunho, e da maneira que viveu, e da maneira como exerceu a sua profissão, e da maneira como se relacionou com a sua cidade, com os vulneráveis da sua cidade. O Senhor a usou. Talvez Dorcas jamais esperasse isso. Tudo que ela estava tentando era seguir a Jesus. Tudo que ela estava tentando era andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. E isso basta. Porque através da fidelidade dessa serva e da sua vida transformada pelo Evangelho, toda uma cidade veio a conhecer a Tua graça e o Teu amor. E um movimento que durou tanto tempo se iniciou naquele lugar, naquela região, através da vida de um paralítico curado pelo Senhor e de uma costureira. Nos ajuda a sair daqui essa noite, Senhor. Temos pessoas das mais diversas áreas aqui, talvez até costureiras como Dorcas, profissionais das mais diversas áreas, pessoas com as mais diversas experiências, vivências, presentes em tantas áreas da cidade. E nessa semana nós vamos, Senhor, nos espalhar como sal e luz pela cidade de Campinas. Nos ajuda a sair daqui essa noite com um claro discernimento
do próximo passo que nós podemos dar como discípulos e discípulas de Jesus, para vivermos de tal maneira que a nossa vida desperte nas pessoas essa curiosidade, de forma que sejamos o sal que gere nas pessoas essa sede de conhecer aquele para quem vivemos e a quem servimos. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queria convidar você a ficar.